às 16h20 do dia 23 de junho de 2015, na sala Mário Covas, corrigindo 16h17, na sede da Câmara Municipal de São José dos Campos, reunindo a vereadora Renata Paiva, vereador Mota, vereadora Amélia Naomi, justificando a ausência do vereador Valdir Alvarenga, que foi convocado para estar presente na sede do seu partido Solidariedade no dia de hoje. Membros desta comissão especial de inquérito, constituída para apurar e investigar eventuais ausências ou omissão nas políticas públicas voltadas ao fortalecimento da igualdade de gênero e o combate à violência contra as mulheres. Daremos início à reunião desta comissão. Hoje nós estamos anexando nessa comissão 3 documentos. Um é uma pesquisa que foi realizada aqui em São José dos Campos sobre o número de empreendedoras no estado de São Paulo e especificamente São José. O outro é dentro daquele relatório que nós estamos acompanhando, do Plano Nacional. Nós recortamos todo o debate sobre o mundo do trabalho. Então, esse documento da igualdade do mundo do trabalho tem a linha de ação, as metas do governo federal, as ações que estão sendo implantadas, as ações de cada secretaria e departamento. Então, esse documento nós estamos anexando até para ser um eixo de como a gente tem que, depois que nós vamos receber as informações, tanto da prefeitura como dos sindicatos, também verificar quais são as ações que o município está tendo, o Estado está implementando, o governo federal e as entidades sociais. Então, por isso, nós estamos anexando esse documento também, para ser uma diretriz do trabalho. E um outro documento, que é a pesquisa do DIESE, que é o único trabalho bem elaborado sobre o emprego doméstico. Essa pesquisa é uma pesquisa bastante importante, foi feita no Brasil, então nós estamos anexando ela. O vereador Mota fará a leitura de alguns aspectos bem pontuais sobre essa pesquisa, mas, posteriormente, também esta comissão ouvirá as trabalhadoras domésticas de São José dos Campos. Então, com a palavra, vereador Mota. Boa tarde, vereadora Amélia, vereadora Renata, ao povo de casa que está acompanhando aí esta comissão especial de inquérito. Queria falar um pouquinho aqui sobre, na verdade, o levantamento dessa pesquisa, que são as condições do trabalho doméstico no Brasil. O trabalho doméstico é fortemente marcado por vínculos informais. Não apenas a diarista que trabalha cada dia em uma casa, sem nenhum tipo de proteção, estando à mercê, sem ficar sem nenhum trabalho e, portanto, sem nenhuma renda. Mas também a mensalista está sujeita à informalidade, ao trabalho sem registro em carteira, o que lhes nega os direitos sociais associados ao trabalho, como férias remuneradas, licença saúde, seguro contra acidentes, FGTS, previdência social e outros mais. Essa situação agrava a condição da precariedade e instabilidade dessa ocupação. A trabalhadora doméstica, realmente, ela precisa estar atenta aos seus direitos, né, vereadora? Até porque, hoje, caso a patroa também faça a opção pelo não registro, abra-se o MEI e cobre que a patroa paga pelo menos as contribuições normais ali, até que se regularize de forma definitiva, porque não pode ficar sem proteção nenhuma. O MEI hoje é uma forma, inclusive, da diarista, principalmente, ter aí a sua proteção. Ela trabalha numa casa, cobra lá 50, 100 reais numa casa, passa a cobrar um pouquinho mais para ela fazer a sua contribuição no MEI, pagando as suas taxas, para ter, inclusive, direito à sua aposentadoria no futuro. Tá? E a sua proteção à saúde em caso de um acidente. E não é só o acidente doméstico que acontece no exercício do trabalho, não. É no trânsito também, na sua ida até o local de trabalho, ela tem que estar protegida.
e o meio é uma forma principalmente para diarista. Tá? As outras não, tem que cobrar o seu direito de ser registrada. Olha, esse documento do DIEESE, ele contém 26 páginas, é bem interessante. Nós vamos trabalhar aqui os vários eixos dele, porque ele coloca, tem uma pesquisa que fala a escolaridade, eles têm a distribuição de mensalistas por cor e raça, por norte, nordeste, centro-oeste. Então, tem um panorama bem global. Então, essa pesquisa vai ser bastante importante para que a gente possa ter uma ideia nos registros dessa casa sobre o trabalho doméstico. Claro que seria bastante importante se o município também tivesse uma pesquisa das nossas trabalhadoras domésticas. Mas, como esse é um trabalho bastante grande, e acho que serve de referência, porque um dado importante é o número de trabalhadoras negras, né? Esse é o fato. A maioria das trabalhadoras domésticas são negras e estão com um número bastante grande. Vereadora Amélia, essa é uma situação que vem mudando. A gente percebe na pesquisa do DIEESE aqui que no Brasil, tá, com carteira assinada, negras 22,5% e não negras 27,7%. Portanto, já existe quase aí uma igualdade, uma diferença pequena, e com carteira assinada, as negras sem carteira assinada, as negras realmente são a maioria. São 48,1% no Brasil e 40% das não negras. Então, ou seja, até nisso as negras estão sendo discriminadas, né? E a diarista, 29,4% são negras e as não negras 32,3%. Aí realmente houve um avanço, de uma entrada no mercado de trabalho das domésticas, das não negras, né? Mas percebe-se ainda que existe ainda principalmente sem carteira assinada, 48% das não negras trabalham sem o devido registro em carteira, sem nenhuma garantia de seus direitos trabalhistas, seus direitos sociais aí respeitados. Essa pesquisa é de 2011, mas retrata, inclusive, uma condição que em 2004, você vê que vem diminuindo, mas precisa diminuir mais ainda. Em 2004, as negras sem registro de carteira era 60,9%, e em 2011 caiu para 40%, uma redução significativa. Mas, desculpa, caiu para 48,1%, uma diferença aí de 12,7%, mas precisa ainda cair muito mais. Precisamos zerar isso aqui. Esperamos que na próxima, até o final dessa década, a gente consiga zerar isso aqui. É uma questão de justiça, pura e simplesmente justiça e direito das pessoas. Boa tarde, vereadora Amélia, que preside essa SEI, vereador Mota e os demais que nos acompanham. Também queria aqui apenas trazer como informação do portal daqui de São José dos Campos, que traz alguns números e algumas informações que são importantes com relação ao número de empreendedoras que empregam, cresce 13% no estado de São Paulo. Em 10 anos, a quantidade de mulheres que geram emprego e renda cresceu mais do que a dos homens. Em São Paulo, tem o maior número de mulheres empregadoras. O empreendedorismo feminino ganha força na economia brasileira e paulista, em um cenário em que as mulheres não se destacam apenas como donas dos seus próprios negócios, mas também como geradoras de postos de trabalho. O último levantamento do Sebrae mostra que, em uma década de 2012, o total de empregadoras aumentou 19% no Brasil. No estado de São Paulo, o número de empregadoras cresceu 13% no mesmo período, mais do que o dobro da evolução dos homens empregadores, que aumentou 5,4%. As mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, e também é forte a tendência de escolherem o empreendedorismo como forma de inserção na atividade produtiva, gerando riqueza, além de mais empregos e renda em todo o estado. Diz o diretor superintendente do Sebrae. Também aqui para acrescentar, tivemos um aumento de 66 mil empregadores
em São Paulo, no período analisado pela pesquisa, com grande destaque nos empreendimentos comandados por mulheres. São Paulo é o estado brasileiro com o maior número de mulheres empregadoras, que chegou a 276 mil em 2012. Isso representa 30% do total de 934 mil empregadores paulistas. Significativo, né? Mostrando que o Estado também tem uma participação relativa de empregadoras acima da média registrada no país. E aqui, também, no plano, tem algumas questões que foram apontadas na terceira Conferência Nacional. Ô, Renata, deixa eu só fazer uma... Tá. Eu queria fazer um comentário aí. Eu acho que a gente pode perceber, inclusive, principalmente na última década, né, a entrada da mulher, não só no mercado de trabalho, mas empreendendo. A mulher hoje ela vem com consciência, com coragem, com preparação, né? Você percebe a mulher cada dia mais dirigindo os negócios, dirigindo inclusive as famílias, cuidando, sendo ali, fazendo aquela, infelizmente, a tripla jornada, né? Então, ou seja, aqui a gente percebe nitidamente que você vê que a mulher ela está avançando no mercado de trabalho, empreendendo, e você pode ver, nós temos hoje grandes exemplos de mulheres vencedoras de sucesso. Inclusive, esperamos que possamos trazer aqui alguma dessas pessoas para servir até de espelho, de exemplo para as pessoas que estão, às vezes, com um pouco de receio de empreender. Acho que aí vem a hora de você criar a coragem, procurar a ajuda. Você leu aí a matéria do Sebrae, eu acho que o Sebrae é um grande parceiro que pode orientar as pessoas na criação dos seus empreendimentos. Tem as associações comerciais, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura que pode ajudar. Enfim, tem uma série de apoio que pode realmente... A mulher cada dia mais tem se mexido, tem se lançado no mercado, qualificado principalmente. E outra coisa, a mulher age muito com consciência. Ela não avança de uma forma sem planejar, ela não avança de uma forma sem estudar aquilo que vai fazer, ela não acorda de manhã, opa, à tarde está fazendo. Não, ela para, ela pensa, ela raciocina, ela discute, ela planeja, e isso faz que os empreendimentos da mulher procurem, inclusive, ainda em proporção menor, mas avança, inclusive, com mais sucesso. Nós, inclusive, fizemos um convite em nome da comissão para um coletivo de mulheres empreendedoras, né, que, inclusive, já aceitaram estar aqui, né, no momento que a gente, assim, determinar. E o que a gente percebe também, vereador Mota, é que hoje as mulheres ocupam espaços onde anteriormente eram predominantemente dos homens, né? Então, eu acho isso muito bacana, né? Áreas, por exemplo, militar, né, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, né, no transporte, na polícia. Exatamente, né? Então, são referências, né, hoje, para todas nós, principalmente, e para os homens também, né? Queria aqui, nessa questão da mulher empreendedora, pedir à nossa assessoria que fizesse um ofício ao Banco do Povo, né, para ter informação de quantos empreendimentos, comparado a dos homens. Além do Banco do Povo, a gente pedir ao Sebrae os números, se eles tiverem, além de informar, a gente podia convidá-los para vir à SEI, né? Acho que esses dois. Senac, né? Senac? Tá. Bom, se tiver mais algum ofício, a gente informa a assessoria. Tá. A vereadora quer falar sobre os eixos do Plano Nacional? Eu achei muito interessante, né, a questão do enfrentamento da vulnerabilidade social, né, que ainda é uma realidade, infelizmente, né, no nosso país, né, e não só em estados ou em cidades mais distantes, mas nas grandes metrópoles isso também acontece, né, bem próximos a nós. Outro eixo importante é a questão da diminuição da desigualdade, né, que reforça a necessidade de políticas específicas dentro do governo federal, dentro, né, dos municípios, né, para que a gente possa conquistar a autonomia econômica, né, das mulheres, né, isso num patamar que garanta esse espaço, né.
Nesse item do município é o PIC, né? Uhum. Acho que aumentou bastante. Sim. Ele tem um papel social e o renda mínima. São, acho que, os dois que seria importante a gente ter os dados para incluir na nossa SEI, que são medidas municipais importantes para as mulheres. Sim. E a outra questão é que o Mota, inclusive, colocou aqui, que é a mulher nas suas tarefas multidisciplinar, né? Então, ela hoje tem inúmeras funções, né, e obrigações, mas também tem a questão doméstica, né, das tarefas domésticas, que precisa ter esse olhar masculino também, né, da divisão das tarefas, né, do compartilhar, né, esses deveres, né, para que a gente possa continuar avançando e conquistando cada vez mais espaços. Mota? O senhor estava observando aqui, voltando àquela pesquisa do SEBRAE, do Diese, quer dizer, desculpa, o Norte e o Nordeste, a proporção de mensalistas com carteira assinada em 2004, por exemplo, as negras, era de 8,3%, e 79,4% sem registro em carteira. Uma desproporção assim absurda. E não houve uma grande melhora, viu Amélia? Nós percebemos aqui que em 2011, as negras com carteira assinada foi para 14,6% no Norte e sem carteira assinada 63%, uma desproporção muito grande. E as não negras é praticamente a mesma coisa. Eram 11,3% em 2004 e hoje são 15,4% com carteira assinada, e 62% hoje com carteira assinada, também era 79% em 2004, ou seja, uma proporção absurda. Podemos dizer assim que cada 4 trabalhadores, 5 trabalhadores, 1 é registrado. Então, um absurdo. E a mesma situação é a situação do Nordeste. O Nordeste daí é um pouquinho pior ainda. A proporção é maior ainda, onde as mensalistas com carteira assinada em 2004 eram 11,8%, e sem carteira assinada é 72,9%. E hoje as não negras é 12,6% com carteira assinada e 62,7% sem carteira assinada. E as não negras é 14,2% com carteira assinada e 64% ainda sem registro, ou seja, hoje ainda prevalece cada 4, uma com registro. Então, realmente um absurdo. Mas eu diria que, infelizmente, né, as empregadas domésticas, elas são duplamente discriminadas, né? Sofrem a discriminação pelo fato de serem domésticas, né, pela função, e também pela questão do gênero, né? Infelizmente. E isso não é diferente no Sudeste, né, que tem toda a informação, que tem aí um poder, um nível social, econômico totalmente diferente das regiões que você apontou, que também tem índices muito preocupantes, né? 29,4% negras e 30% com carteira, né, e 38% sem carteira, né? Então, também, da mesma forma, as brancas, né? A proporção ainda é muito grande. Na verdade, falta um pouquinho mais de respeito, acima de tudo, ao ser humano, né? Tá certo? A mulher que vai lá fazer um trabalho, que convive dia a dia na sua casa, e você faz isso para economizar um pouquinho de fundo de garantia e um INSS que ela tem direito. Então, realmente um absurdo. Eu acho que a gente... então, ou seja, se pegar a jornada de trabalho, pelo amor de Deus, aí ela trabalha 14 horas por dia. Mas eu acho que são dados importantes até para que se tome consciência que precisamos mudar e tirar essa situação que a Renata falou aí do Sudeste, que é aqui a região que nós estamos, que ainda tem hoje, com carteira assinada, só para vocês terem uma ideia, apenas 32% das não negras e 29% das negras, ou seja, uma proporção muito pequena para a região mais rica do Brasil. Bom, é isso. Nós vamos
na próxima, se possível, ainda no trabalho, trazer aqui 2 trabalhadoras domésticas, uma diarista, e aí quem conhecer para a gente ouvir, uma diarista e uma trabalhadora registrada, e uma que perdeu o emprego no processo da nova lei, que é esta regulamentação das trabalhadoras domésticas, porque teve algumas que foram demitidas em função dessa nova realidade. Então, fica aí o convite, tanto a vereadora Renata, o vereador Valdir Alvarenga, quem tiver. Na próxima, a gente vai fazer uma reunião já com pessoas fazendo depoimento, né? Acho que dá para a gente organizar, para a gente registrar e fortalecer a regularização, né? Depois podemos até no nosso relatório apontar que a SEI acha importante que todos saibam que é importante registrar a sua trabalhadora doméstica, é importante ter seus direitos, né? Que isso não é nenhum favor, é um direito delas. Mas isso também pode estar sendo objeto do nosso relatório. Então, para a próxima, as trabalhadoras domésticas, 3, eu acho que está bom. Depois, acho que das empresárias, empreendedoras, a gente marca numa próxima para não misturar. Falei agora com a Marina, que é do Sindicato dos Metalúrgicos, ela recebeu o ofício da Câmara Municipal das perguntas e disse a ela que a gente convocaria e convidaria ela para vir à SEI para falar também a realidade das trabalhadoras domésticas no setor metalúrgico. É a maior categoria de São José dos Campos, então a gente faz o convite dessas pessoas para a próxima oitiva, né? Eu queria deixar aqui a sugestão para a gente, nesse período de recesso, até porque muitas vezes a gente encontra dificuldade de coincidir as agendas, vereadora Amélia, que a gente não se reunisse no período de recesso. A gente pudesse voltar a se reunir, então, agora, no comecinho de agosto, que a gente pudesse dar sequência a esse trabalho em agosto. Acho que não tem ninguém contra, então vamos encaminhar. Nada mais havendo, está encerrado esta SEI, a reunião de hoje, ficando já para a primeira sessão a convocação, nós vamos ouvir as trabalhadoras domésticas do Sindicato dos Metalúrgicos. Obrigada.